Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui, ao meu canal que se propõe a descomplicar o juridiquês, e como nós prometemos, estamos aqui para falar sobre a lei e as novidades da lei do superendividamento. Eu espero com esse vídeo trazer as principais novidades e aquele recado de sempre. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou mande lá no meu Instagram, @Will_Carvalho, que a gente vai tentar te responder. Nós vamos tentar aí te trazer a resposta para tua dúvida. E se porventura não soubermos, vamos buscar, e se for o caso, vira até um vídeo aqui. Então, por isso que é importante você contribuir com a sua dúvida, com a sua pergunta. Nada é à toa, nada é em vão, tá certo? Pelo menos por aqui a gente se preocupa em dar essa atenção para vocês. Como eu disse, nós prometemos na live em que tratamos sobre as novidades da lei do superendividamento, a lei de número 14.181 de 2021, nós fizemos uma live de 1h30. Se você não viu, quero te convidar a assistir, o link está na descrição desse vídeo. E a gente disse que ia trazer um vídeo específico, focado nas principais novidades, comentando as principais novidades, porque na live a gente respondeu muitos comentários e acabou que nós não conseguimos tratar das principais novidades, tá certo? Então vamos lá, tô aqui com o Dr. Felipe. Mais uma vez, Fê, obrigado aí por aceitar o convite, doutor. Muito obrigado aí por topar participar desse bate-papo. Eu que agradeço, fico muito honrado. Agradeço novamente o convite, já agradeci anteriormente por ter participado da live. Fico muito feliz aí em poder contribuir aí, ajudar a tirar todas as dúvidas do pessoal, a ajudar o máximo possível aí. Boa. Gente, vale dizer, o de sempre também, que eu gosto sempre de pedir aqui, se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o seu like nele. Assim, o robozinho do YouTube, sabe? O mecanismo do YouTube aí, o algoritmo do YouTube, entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, e mais consumidores ficam sabendo das novidades dessa lei, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muita gente. Tem muita gente endividada, são mais de 60 milhões de pessoas endividadas no Brasil, né? Segundo dados oficiais divulgados pelo Serasa e por outras empresas aí que cuidam de monitorar o endividamento da população brasileira. Então, eu acho que esse vídeo pode ajudar muita gente, assim como essa lei vai ajudar a muitas pessoas. Bom, Fê, vamos começar aqui falando sobre os vetos presidenciais. Nós havíamos já conversado, nós já vínhamos conversando aí um pouco antes de começar a gravação. O presidente da República resolveu vetar a parte ali que trata sobre o percentual, não é, do consignado, crédito consignado. Queria saber o que você acha sobre isso, o que você gostaria de falar sobre esse ponto. O presidente acabou vetando aí nesse ponto a proibição, né, de passar isso dos 30% do limite da renda do consumidor. Acredito que nesse ponto ele tem errado, era algo que traria uma benesse muito grande para a população no geral, especificamente. Como você mesmo tinha dito, né, mais de 60 milhões de brasileiros aí estão endividados. Eu acabei levantando alguns dados, e desses 60 milhões, 50% tem dívidas que ultrapassam a renda, 50% da renda. Então são números altíssimos e alarmantes, né, que preocupam e geram aí cada vez mais o endividamento brasileiro, né. Então, acredito eu que esses 30% que ele tem evitado seria de suma importância para fazer essa análise de crédito de uma forma responsiva, né? Uma forma que auxiliasse de fato, ajudasse a população a sair dessa condição que se encontra. Boa. Sensacional, isso aí. Só para vocês entenderem, a lei previa ali essa proibição, não é? Só que existe já uma lei em vigor no Brasil, atualmente, que autoriza o limite subir de 35% para 35%, de 30% para 35%, não é? do comprometimento da renda dos brasileiros, principalmente no que tange ao crédito consignado, mais 5% a título aí de pagamentos com cartão de crédito, saque, etc. Então o presidente resolveu vetar, só lembrando que todos os vetos podem ser derrubados pelo Congresso Nacional, caso o Congresso Nacional entenda que haja essa necessidade, essa urgência para derrubar esses vetos, tá certo? Não são vetos definitivos. Partindo aqui para outro ponto, tem a ver com outro veto do presidente, tem a ver com a lei que proibia cláusulas que envolviam direito estrangeiro, né? Leis estrangeiras naquelas relações de consumo, naquelas relações contratuais. A lei previa a proibição
de cláusulas porque entende que o consumidor, por ser hipossuficiente tecnicamente, ou seja, por não ter conhecimento técnico suficiente, pode ser levado a erro, a equívocos por conta dessas leis estrangeiras. Mas o presidente também vetou esse trecho, né, e decidiu, baseado na ideia de que o mercado tem que ser livre para decidir sobre isso. Não caberia a ele, nem ao Congresso Nacional, nenhuma legislação proibir esse tipo de inserção. Eu só pontuaria que o que me preocupa é a falta de conhecimento de outras línguas por parte do consumidor, e sempre com aquela ideia, né, de que geralmente, tanto com as letras pequenas dos contratos que a gente tanto fala, né, que tá aqui, tem aqueles pormenores nas letrinhas pequenas é que pega o consumidor de surpresa. Isso também se aplicaria no caso aí da legislação estrangeira, né? O que você acha que nós vamos precisar fazer aí? Ficou com a sua opinião sobre isso? Concordo integralmente com sua opinião. Isso de fato é algo que preocupa, especificamente com a hipervulnerabilidade dos consumidores, né? São recorrentes e tem aí uma recorrência de práticas aí, não vou dizer desleais, mas práticas abusivas praticadas por fornecedores. E de fato, ter esse veto baseado na livre concorrência, eu tenho o mesmo receio que você quanto à interpretação e compreensão de certos institutos, principalmente de direito estrangeiro, né? Então é algo que pode vir a ser prejudicial, então tem que ser visto com muita cautela, né? Aguardar, ver se o que o Senado vai acabar fazendo, a Câmara dos Deputados, se vai derrubar isso ou não, tirar algum desses vetos, mas é preocupante isso. Também, para falar sobre só mais um veto aqui, para a gente já passar para a lei propriamente dita, né, sobre as novidades em si, é importante também pontuar que o presidente vetou a lei, ela proibia propagandas, vinculação de oferta de crédito com aquele famoso sem juros, né, gratuito, sem acréscimo ou taxa zero. Né? Então, a lei tinha esse trecho, né, um artigo ali que previa esse tipo de proibição, mas o presidente também, em nome da defesa da livre concorrência, disse que os consumidores, que proibir isso seria fazer uma ingerência desnecessária na relação de consumo. Perfeitamente, viu? Novamente, um ponto aí que foi vetado, que é importante para a proteção do consumidor. Sabemos muito bem que essas propagandas que ofertam, vinculam o serviço à taxa zero, nunca são zero, isso é um desserviço à sociedade, então a pessoa acaba sendo enganada, acaba contratando isso e lá na frente acaba descobrindo que tem alguma taxa, algum serviço incluso, alguma coisa, e isso vai contra os próprios princípios, né, do Código do Direito do Consumidor, o acesso à informação clara e objetiva do consumidor para ele ter a noção real do que está sendo contratado. Então, aí, de fato, mais um erro, ao meu ver, do presidente. Perfeito. Boa. Bom, então espero que tenha ficado claro aí essa questão dos vetos. Ficou alguma dúvida? Lembrando, deixa nos comentários aí que a gente tenta esclarecer depois. Vale dizer também, até quero aproveitar essa oportunidade para dizer que a gente está aqui para falar sobre esses aspectos aqui, fazendo críticas e análise e apontamentos, mas isso não quer dizer que outras novidades na relação de consumo não venham a existir a partir dessas novidades dessa lei, e também não quer dizer que a gente depois não vai gravar outros vídeos para tratar desse tema, porque é um tema que vai gerar muita novidade no mundo do direito, nas relações de consumo. Vocês podem ter certeza que muita coisa nova, eu acho que é uma mudança assim, radical na relação de consumo, acho que vem um novo marco na relação de consumo aí, a partir da mudança ou das mudanças que essa lei está proporcionando. Por falar nisso, uma das mudanças aqui, das alterações, uma das novidades, tem a ver com o direito ao arrependimento, né, doutor? Exatamente. Só fazer aqui um parênteses assim, para quem acabou não assistindo a live ou não, né? Vou fazer um resumo. Essa lei ela traz algumas alterações para o Código Código de Defesa do Consumidor, né? Então ele adota entre as políticas nacionais de defesa do consumidor o fomento à educação financeira, né? A prevenção de superendividamento, né? Para evitar a exclusão social. E dentro desses marcos que trouxe a lei é exatamente o direito ao arrependimento, né?
onde se tem aí muitos contratos que são coligados a financiamento, a oferta de crédito, né? E desses contratos que for coligados, que for ligado a uma oferta de crédito, é possível aí trazer o direito ao arrependimento, e o consumidor contratando algum produto ou serviço dentro do estabelecimento comercial, do empresário, e tem essa vinculação, o consumidor passa aí a ter o direito ao arrependimento, e caso exercendo esse direito, tanto o contrato de crédito quanto o contrato principal, que seria do fornecimento de produto e serviço, fica aí resolvido, então acaba-se a relação jurídica. E isso é de fato uma inovação que se trouxe junto com o Código de Defesa do Consumidor. Isso mesmo, bom pontuar isso. É educação de consumo, né? E educação financeira, e também a educação ambiental, né? A lei também prevê um consumo inteligente e consciente também no que tange ao meio ambiente, né? As questões ambientais. Importante e interessante, né? Uma novidade, uma inovação. Bom, vamos falar então sobre esse segundo ponto que nós resolvemos trazer para vocês aqui, que tem a ver com a proibição das propagandas que prevêem e que prometem crédito sem consulta ao SPC e Serasa, né? Sem consulta aos órgãos de créditos para negativados e etc. O que você poderia falar sobre isso aí, doutor Felipe? Perfeitamente, é exatamente o que você falou. Uma das alterações que a lei trouxe é exatamente essa proibição a essas entidades que fornecem crédito a vincular qualquer tipo de oferta, publicidade ou não, falando que faz a prova ou a concessão do crédito sem fazer a análise de crédito, sem consultar o Serasa. Essa lei, em específico, ela prezou muito por uma análise de crédito responsivo, né? Então, deixando mais claro a informação para o consumidor, fazendo essas proibições para que não se tenha um superendividamento, para que não ocasione esse mal que já assola a sociedade brasileira, né? Então, isso também foi uma inovação muito bacana que a lei trouxe. Pode parecer, né, que os legisladores quiseram impedir as pessoas de tomar crédito. Não é isso. O que os legisladores quiseram fazer é colocar alguns obstáculos visando proteger o consumidor para que o consumidor não caia no superendividamento. Porque as pessoas estão superendividadas no Brasil porque o crédito tomado a rodo e sem controle financeiro vira uma bola de neve. E aí daqui a pouco você tem um monte de dívida, não tem mais controle sobre nada. Você que está assistindo a gente, se for um superendividado, você sabe o que eu estou falando, é verdade. Você faz um crédito, toma uma dívida aqui, faz uma dívida aqui, toma um crédito aqui, aí você vai passando o tempo, não consegue pagar, você vai tomar outro crédito para pagar aquele. Mas só que ao fazer isso, você acaba assumindo outra dívida. E aí vai sendo uma dívida para cobrir a outra, até que vira uma bola de neve, sai do controle e você já não sabe o que fazer. Não tem mais como pagar, né? Exatamente. Então esse é o objetivo da lei. Acho que é até importante, a maioria da população, dos que devem estar assistindo, deve ter conhecimento, mas no Brasil, as linhas de crédito têm taxas de juros que são extremamente altas, tanto juros rotativos, são juros compostos, e isso acaba se tornando a bola de neve que o Dr. Lino acabou de explicar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre transparência, então, Fê, aí nos contratos. A lei parece que vai forçar com que a oferta de crédito seja um pouco mais transparente, que os contratos sejam mais transparentes, né? Obrigando as empresas de crédito aí a informarem o consumidor sobre o custo efetivo da contratação, né? Porque aquele valor que a gente toma, aquele crédito que a gente toma, nem sempre e não necessariamente é só aquilo, né? Sobretudo quando acontece o inadimplemento, ou seja, quando acontece o atraso no pagamento, quando o consumidor não consegue pagar, né? Perfeito, perfeitamente. Já era algo expresso no Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação do consumidor, mas nesse ponto a Lei 14.181, ela frisou muito, reforçou muito essa questão do acesso à informação ao consumidor, exatamente pensando nessa análise de crédito responsivo. Então, por exemplo, além de se ter que informar o CET, né, o custo efetivo total, a entidade que está fornecendo o crédito, que está ofertando esse crédito, ele tem que informar quais são as taxas, tem que informar quais são os custos, as tarifas embutidas dentro desse contrato, né? E não somente isso,
como também entregar logo após a pactuação do negócio uma cópia do contrato. Dentro das faturas desse crédito que foi concedido, tem que se aí vir vinculando, vir trazer a informação de quanto que é o valor que foi pego, quanto que falta para se pagar, qual é o valor com financiamento, sem financiamento, exatamente para se trazer esse poder maior do consumidor a ter essa informação clara, objetiva, ter um poder maior de informação do seu quadro de endividamento. E isso foi uma inovação trazida pela lei muito, muito bacana. É bem aquilo, eles estão frisando bastante o acesso à informação para que se tenha essa análise do crédito de forma responsiva da melhor forma possível. É muito bacana essa inovação. Muito bom, perfeito, é isso mesmo. Quanto o que a lei parece tentar proteger e até incentivar é a maior capacidade de informação do consumidor quanto ao que ele está assinando, né? Quanto ao que ele está assumindo, né? A sua responsabilidade, sua contratação. Acho de extrema relevância essa questão do custo efetivo. É uma das causas aí de muitos processos de consumidor, de matéria de consumidor, porque o consumidor não sabia do custo efetivo, sobretudo, inclusive, quanto ao seguro prestamista. Tem muita gente que vem aqui no canal e me pergunta: mas como é que é, doutor, a questão do seguro prestamista? É verdade que eu tenho direito de receber de volta? Não é bem assim. Mas se você comprovar judicialmente que você contratou um seguro sem saber que estava contratando, você pode sim conseguir judicialmente ter o retorno desse valor. A partir de agora, isso vai acabar, porque o credor vai ter que informar o que está embutido nessa parcela e discriminar, como bem pontuou o doutor Felipe, não só no contrato, mas nos boletos, nas faturas. Terão que constar ali essa discriminação do que o consumidor está efetivamente tomando e contratando. Perfeito. Exato. Bom, partindo aqui então para falar um pouquinho, doutor Felipe, já entrando aqui na matéria do processo de repactuação de dívidas, né? Acho que vale a pena a gente pontuar para ficar bem enfatizado que esse processo de repactuação de dívidas não poderá ser usado para repactuar dívidas de bens de luxo, né? E também com garantia real, como financiamento imobiliário, financiamento automobilístico, né? Automotivo. Eu disse na live, e vou tratar de produzir, inclusive, essa tese de que eu acredito que, baseado no princípio da isonomia, até uma matéria constitucional, os consumidores têm sim direito de pedir a revisão e a repactuação em contratos que envolvem esse tipo de direito, de garantia real, envolvendo casa, financiamento bancário, financiamento imobiliário, financiamento automotivo, né? Mas isso vai caber aos advogados defenderem judicialmente e entender aí, acompanhar os entendimentos dos juízes, dos tribunais, do STJ, né? Então é uma coisa que ainda vai ser construída, uma tese que vai ser construída, ainda vai ter de ser pacificada e virar maioria nos entendimentos, aí no entendimento do judiciário brasileiro. Mas, de qualquer forma, é uma novidade assim incrível. Nós vamos falar sobre isso agora, mas se você assistiu esse vídeo até aqui, vai valer a pena você ter ficado até aqui, chegado aqui, porque essa novidade, eu acho que é aquilo que nós estamos dizendo aqui desde o começo, é uma virada na chave da relação de consumo do brasileiro, né? Bom, nós falando sobre um pouquinho sobre o processo de repactuação, é o seguinte: você vai poder pegar todas as suas dívidas, submeter isso ao judiciário e pedir inicialmente uma tratativa de conciliação, tá? Para tentar, através da conciliação, da base amigável, né, chegar a um acordo com todos os seus credores, através de uma audiência de conciliação, inclusive, ou mediação, né? Fazer ali um acordo com os seus credores para pagamento no prazo de até 5 anos. Exatamente. Considerando e estando essas dívidas todas inclusas, mas não necessariamente você só vai conseguir fazer isso se todos os seus credores aceitarem. Alguns poderão rejeitar, outros não. Né, doutor Felipe? Exatamente. Nesse ponto específico de conciliação, né, a lei ela já traz aí uma inovação também, instituindo que os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, por exemplo, eles têm que ser instituídos órgãos de conciliação. Então, se poderia fazer essa conciliação aí no âmbito extrajudicial. Porém, ainda não existem esses órgãos, eles vão ser instituídos, como a gente comentou na live, né? Então, por enquanto, nesse primeiro momento, essa conciliação ela é realizada através de um processo judicial.
né? Então você entra no judiciário com um pedido de conciliação, quase uma audiência de preliminar, um processo, uma reclamação pré-processual, apresentando aí já um plano de renegociação das dívidas, trazendo todos os seus credores a processo, né? Não preciso necessariamente saber qual é o valor total da dívida, mas eu trago esses credores ao processo e aí eu tento uma conciliação para se repactuar a dívida, para poder pagar essas dívidas de uma forma mais fluida. A lei ela me dá o direito a pagar a primeira prestação em até 180 dias e como o Dr. William comentou, essa renegociação, essa repactuação das dívidas, ela pode ser realizada até pelo prazo de 5 anos. Então, com uma conciliação aí, você consegue pagar todas as suas dívidas, liquidar seu saldo devedor aí, né, que acaba gerando superendividamento no prazo de até 5 anos. Perfeito. Maravilha, é isso aí. É nesse ponto que vocês precisam focar como consumidores, né? Essa dilação dos prazos, ou seja, você poder, através da apresentação do plano de pagamento ali, aumentar os prazos das suas dívidas. Muito importante, atenção, né? E aí, os pontos positivos é que nesses acordos, ao o credor aceitar a sentença que vai homologar aquele acordo, né, vai ter que prever a suspensão dos processos ali de execução, processos judiciais que envolvem aquele débito, aquela dívida, e também terão que prever a data que o credor vai se comprometer de excluir o nome do consumidor do SPC e Serasa, né? Muito importante essa medida. Mas aí, se porventura acontecer, doutor Felipe, do credor não aceitar o plano de pagamento, não aceitar negociar, qual que vai ser a medida tomada pelo judiciário? Caso ocorra de um consumidor ou algum consumidor, um fornecedor ou algum dos fornecedores não aceite essa proposta de conciliação, e é muito importante frisar que eles não são obrigados a aceitar nesse primeiro momento, tá? Só fazendo uma parte também, né? Eu acabei me recordando agora. Dentro da audiência de conciliação, o fornecedor que não comparecer à audiência, ele pode ser aí compelido a aceitar o plano financeiro, que foi o plano do diretor, aí, o plano de repactuação que foi ofertado pelo consumidor, tá? E além disso, ele também passa a ser o último dos credores. Então, eu, fornecedor, possuo um crédito a haver e não vou nessa audiência, eu posso sim ser compelido aí a aceitar o acordo, mesmo que eu não esteja presente. Mas aí, voltando agora ao processo, né? Caso o fornecedor esteja presente e não aceite, né, aí abre-se o processo de superendividamento, tá? É importante falar que isso não gera insolvência civil do consumidor, então podem ficar tranquilo. E aí o fornecedor ele é intimado para que no prazo de 15 dias apresente aí os motivos, as razões do porquê ele não aceita esse plano apresentado pelo consumidor. E aí, apresentadas as razões, o juiz ele vai arbitrar, vai determinar um administrador judicial, e esse administrador ele vai criar um plano de pagamento da dívida, que aí ao final pode ser homologado ou não, e aí, né, Maravilha. Vem a decisão do magistrado. Boa. Então, quando o doutor Felipe fala em insolvência civil do devedor, ele não conseguir mais tomar crédito por conta desse pacto, né? Então, isso não vai acontecer. Exatamente. Tá? Desde que o consumidor se comprometa e trabalhe para não se superendividar, ele poderá continuar tomando crédito, fazendo suas compras, usando cartão de crédito, né? Tendo a sua vida de consumo ali normal, né? O processo de superendividamento não vai atrapalhá-lo nesse sentido, né? Vale também dizer que a cada término do plano de recuperação ali, de repactuação do crédito, né? Das dívidas, o consumidor poderá, depois de 2 anos, propor um novo termo ali de repactuação, uma nova proposta de repactuação, desde que ele termine, desde que ele cumpra com aquele que ele propôs, né? Então, a cada 2 anos, o consumidor pode propor uma repactuação, né, dos seus débitos, das suas dívidas. Perfeita colocação.
E também há uma proibição, eu consumidor, pactuando esse acordo, essa renegociação das dívidas, há a proibição de eu, consumidor, para não celebrar negócios que me gerem novamente superendividamento. Então, eu consigo continuar utilizando o crédito normalmente, eu só não posso me superendividar novamente, que aí há a quebra desse acordo, que ele é um título executivo judicial. Então, aí os fornecedores poderiam executar esse título para poder rever o crédito que eles têm. Mas depois dos 2 anos cumprido perfeitamente, como o Dr. William comentou, eu posso entrar novamente com esse processo de superendividamento para repactuar dívidas. Sem contar que o mínimo existencial será garantido e protegido, né? E aí o consumidor vai poder... A lei não define qual é o valor do mínimo existencial. O que a gente vai deduzir é que o mínimo existencial é um valor que corresponde às contas do consumidor, que envolvem investimento, alimentação, água, luz, telefone. Mas aí, como a lei não define, porque a lei deixa para definir depois, ela diz que uma outra lei ou um outro ato vai definir isso, né? Esse valor do mínimo existencial, a gente já crê que vai caber cada caso, né, cada caso judicial, cada processo judicial, o juiz definir para aquele consumidor qual que é o mínimo existencial daquele consumidor. E por que é importante o mínimo existencial? É que o plano de novo pagamento dos débitos, das dívidas, não pode incluir esse mínimo existencial. Então é assim, você vai poder fazer negociação excluindo-se os valores que você precisa para pagamento de investimento, alimentação, né? Sua sobrevivência, o mínimo existencial, tá certo? Então, você pode ficar tranquilo. Vou assumir vou ter que fazer um plano aqui, e como é que eu vou comer? Como é que eu vou me investir? Como é que eu vou ter o básico? Não, isso está garantido, está protegido. Nisso, o plano de pagamento não vai poder atingir, né? Isso não vai poder atingir. Então, vai ficar de fora daqueles cálculos que você vai propor ali para pagamento dos seus débitos, tá certo? Bom, doutor Felipe, eu acho que é isso. Acho que falamos aqui bastante sobre os principais pontos, é o que eu queria mesmo, que a gente trouxesse os principais pontos. Quero que você faça aí suas considerações finais, quiser pontuar mais alguma coisa. Eu acredito que o que foi tratado aqui retratou bem o espírito da lei, qual é a intenção nova dessa lei 14.181, bem nesse sentido mesmo de se ter esse crédito responsivo, de trazer uma benesse para o consumidor. No primeiro momento pode-se entender aí quase como uma vedação, uma dificuldade, mas isso a longo prazo tende a ser benéfico, a tratar o consumidor de uma forma mais consciente e, quiçá, até trazer créditos com taxas de juros menores ao consumidor, né, fazer essa inclusão social que o crédito pode proporcionar na vida das pessoas, né? E, como a gente comentou, é só inovações, um lado positivo que essa lei trouxe. Esse processo ele é um processo aparentemente simplificado, para simplificar a vida das pessoas e a fazer a liquidação de suas dívidas. Então é algo muito bacana que vem ocorrendo, uma inovação muito boa que vem ocorrendo dentro do direito do consumidor. Boa, perfeito. É isso, gente. Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Precisar de alguma orientação, de algum apoio, algum suporte, já tem minhas redes sociais, ADV Will Carvalho, de preferência ao Instagram. A gente também tem um e-mail, vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo, caso você precise entrar em contato, falar, tirar alguma dúvida, que é consumidor@williamcarvalho.adv.br, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Caso você precise de alguma orientação, pode mandar um e-mail que eu, Dr. Felipe, e toda a nossa equipe podemos te dar o suporte, o apoio para melhor te orientar e te ajudar a retomar a tua vida, te ajudar a retomar o teu crédito, que eu acho que isso é relevante. E como disse o Dr. Felipe lá no início da nossa conversa, do nosso vídeo, é para evitar o rebaixamento social, para evitar a exclusão social dos consumidores que essa lei veio, e tomara que ela cumpra o seu objetivo, tomara que o judiciário consiga aplicá-la, tomara que as empresas sigam, né, as regras aí, e a gente consiga diminuir esse número de superendividados do Brasil, que já passa dos 60 milhões de brasileiros, tá certo? Eu te espero no próximo vídeo, fique bem, fique aí atento sempre aos seus direitos, conta com a gente, até mais.